fala sobre a tentação de Jesus e o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Por que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque ele vivia orando, jejuando na palavra e cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, essa pessoa está cheia de Deus. Não existe outra resposta. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. E eu vou falar para os irmãos. A Bíblia fala para nós, e nós aprendemos por meio de Lucas capítulo 4, que o ministério de Jesus foi profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. A vida de Jesus, ela foi dirigida pelo Espírito Santo em todas as suas etapas. Da mesma forma, o Espírito Santo deve ser o guia e orientador da nossa vida. A vida de Cristo neste mundo foi totalmente pautada e orientada pelo Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, foi verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo, como todo filho de Deus precisa ser também guiado pelo Espírito Santo, conforme registrado em Romanos 8, versículo 4. Jesus foi guiado em tudo pelo Espírito Santo. Jesus tinha sua vida guiada em tudo, conforme Lucas escreve no capítulo 4. Nós aprendemos que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo em Mateus capítulo 1, versículo de número 20. A Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério confirmado pelo Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 3, versículo 16. A Bíblia nos ensina que Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus, conforme Mateus capítulo 12, versículo 28. A Bíblia diz que ele enfrentou e venceu o diabo, cheio do Espírito Santo, em Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que ele regressou para a terra no poder do Espírito Santo, conforme Lucas escreve no capítulo 4, versículo 14. A Bíblia diz que ele se entrega para morrer, cheio do Espírito Santo, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, conforme Romanos 8, versículo 11. A Bíblia diz que ele entregou a igreja aos cuidados do Espírito Santo, conforme João 14, versículo 16, conforme o capítulo 15, versículo 26, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 8. Ou seja, desde o seu nascimento até a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo estava com ele em todas as eras, esferas e etapas da vida de Cristo Jesus. O Espírito Santo o ajudou, o Espírito Santo guiou, o Espírito Santo o ajudou, o Espírito Santo o abençoou. Aleluia! O que quer dizer isso, pastor? É que todos nós precisamos aprender com Cristo que nós não fazemos nada por nós mesmos, não fazemos nada por vontade própria, mas se nós somos direcionados por Ele, também somos guiados por Ele. Aleluia! E somos abençoados por Ele. Quem? O amado e divino Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo na nossa vida. O poder do Espírito Santo deve também influenciar muito a minha vida e a vida daqueles que estão em nossa volta. João escreve no capítulo 16, versículo 13, Jesus ele faz uma promessa, e Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. A Bíblia fala para nós em Atos no capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus nos faz uma promessa, e Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo. Para quê? Para nós pregarmos a sua palavra. Ninguém ensina porque é bom em teologia, ninguém prega porque é doutor em teologia. Ensina e prega porque o Espírito Santo dá a mensagem, o Espírito Santo capacita. Aleluia! Sem o Espírito Santo ninguém ora, ninguém prega, ninguém louva, ninguém ensina a palavra do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em Romanos 8
versículo de número 14. Paulo está dizendo e afirmando que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em 1 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus afirma que o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Paulo escreve em 2 Coríntios 3, versículo 3, Paulo escreve e afirma que nós somos a carta de Cristo, escrita com tinta, não, mas escrita com o Espírito de Deus vivo. Em Gálatas 5:25, Paulo também escreve que devemos viver em Espírito, andar em Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia afirma que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Pedro afirma que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! O Pai tem o Espírito, o Filho tem o Espírito, a igreja tem o Espírito, o crente tem o Espírito. Aleluia! Andamos por Ele, somos guiados por Ele e somos abençoados pelo Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus?